seguir, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Wilden da Silva Vieira da Silva, desculpa. Presidente. Aonde? Então. Moacir da Rocha Júnior. Presente. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à quarta sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 3 de 2015, vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Dispõe sobre: autoriza o Executivo Municipal a conceder um dia de folga ao servidor público municipal no dia do seu aniversário e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí aprova. Artigo 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a conceder um dia de folga por ano ao servidor público municipal no dia do seu aniversário. A concessão do benefício ficará a cargo do responsável direto pela área em que o funcionário aniversariante estiver desempenhando seu serviço. Caso o aniversário do servidor recaia em dias de sábado, domingo ou feriado, o mesmo poderá ser usufruído no primeiro dia útil que anteceda ou no primeiro útil que suceda o seu aniversário. Artigo 4º. Havendo mais de um aniversário na mesma data, o responsável pela secretaria, departamento ou setor poderá agendar a folga em dias diferentes. Artigo 5º. Para merecer o benefício, o servidor em questão não poderá ter falta injustificada ao trabalho. Parágrafo único. Executam-se aqui os casos previstos no Estatuto dos Servidores, onde estão especificados os casos de falta justificada por lei. Artigo 6º. O chefe do Executivo Municipal deverá regular a presente lei no prazo de 180 dias contados a partir de sua publicação. Artigo 7º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei passará a vigorar a partir da data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto prende-se ao fato de que tem como objetivo principal presentear o servidor público municipal pertencente ao quadro de servidores da Prefeitura de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, com a folga do trabalho no dia mais importante de sua vida, que é o dia do seu aniversário, o dia em que comemora o seu nascimento. O que pretendo com a presente lei, uma vez aprovada, regulamentar para todos os setores e todos os funcionários municipais, para que os mesmos possam usufruir desse benefício. Com a lei aprovada, independente de quem quer que seja o chefe do Poder Executivo ou quem quer que seja o chefe imediato de cada departamento, o servidor público do município de Piraí terá o direito garantido em lei. Os vereadores e o prefeito, por mais bem intencionados e preparados para fazer leis e administrar nossa cidade, não teriam como desenvolver o andamento da máquina administrativa se não fosse o funcionário, que é suporte e o alicerce que sustenta o funcionamento do município. Assim sendo, esperamos poder presentear cada um dos funcionários deste valioso município com a folga no dia do registro da sua chegada ao mundo. Com esta lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo Poder Executivo, a exemplo de alguns municípios que já contam com a lei semelhante. Assim sendo, conto mais uma vez com o valoroso apoio dos nobres edis para com a aprovação deste projeto de lei. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2015, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Tem um monte de erro aqui. Dando prosseguimento. Requerimento número 6 de 2015, João Roberto Ladeira. Vereador com assento nessa Casa Legislativa, usando suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido do outro plenário,
seja encaminhado o expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à Telemar Norte-Leste S.A. a instalação de um telefone público na estrada da Fazenda São Vicente, número 722, no bairro Vale Verde, neste município. Mais de 35 famílias residentes naquela localidade alegam que o telefone mais próximo fica a 2 km de distância do local. E, além disso, o sinal para telefone celular ainda é precário, o que vem causando sérios transtornos aos moradores quando há necessidade de utilizar o telefone, principalmente em casos de emergência. Tal proposição já foi objeto de igual teor no requerimento número 16 de 2014, de autoria deste vereador. Assina João Roberto Ladeira. Requerimento número 7 de 2015, vereador João Roberto Ladeira. Vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado o expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando sua interferência junto à Lei de Serviços de Eletricidade, requerendo a extensão do cabo de baixa tensão, bem como a colocação de postes de madeira em torno do Lago da Caiçara, situado no bairro Caiçara, 1º distrito de Piraí. Esta solicitação, sendo atendida, trará melhora significativa ao referido bairro, pois, devido à falta de iluminação ao redor do lago, o Parque Municipal de Caiçara sofreu, nesses últimos anos, atos de vandalismo ocasionando a destruição de quiosques, assentos, pier e banheiros. Atenção a este importante pleito certamente irá atender a um dos maiores anseios da comunidade, oportunizando melhores condições de segurança e utilização desta área de lazer. Sala das Sessões, 10 de fevereiro, assina João Roberto Ladeira. Requerimento número 8 de 2015, em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal de Piraí. Os vereadores que estes subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência os projetos de lei número 1 e 2 de 2015, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do Regimento Interno desta Casa, e submetidos à discussão e votação única, ainda na sessão plenária de hoje, por encerrarem matérias de relevante interesse que exigem pronta apreciação do plenário desta Câmara. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2015, assinam todos os vereadores. Indicação 25 de 2015, vereador Charles Torres Dias. Vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente o objetivo de promover a poda de uma árvore localizada na Ponte das Laranjeiras, neste distrito. Justificativa. O serviço de energia elétrica na referida rua, a Rua Belmonte, entre os números 78 e 130, está sendo constantemente interrompido, e um dos principais fatores causadores dessa situação é o contato dos galhos da árvore na rede elétrica, causando transtorno e risco aos moradores. Por estas razões, entendo plenamente justificada a proposição, esperando do chefe do Executivo seu pronto atendimento. Segue a foto em anexo, Sala das Sessões, 10 de fevereiro, assina Charles Torres Dias, vereador. Indicação 26 de 2015, vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Usando suas prerrogativas nesse legislativo, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente estudos da possibilidade de construir uma nova escola no bairro Varjão, porém mantendo o nome Rosa Carelli da Costa, bairro Varjão, Piraí, 1º distrito. Justificativa. Embora o prédio atual tenha atendido durante muitos anos a população, o aumento do número de alunos e a evolução populacional do bairro, no momento atual, pede uma estrutura mais moderna, a fim de melhor se adequar às necessidades não só dos alunos, mas também dos departamentos administrativos e pedagógicos, que assim permitirá que as equipes de manutenção, conservação e serviços gerais possam trabalhar com mais praticidade na prestação de serviços à comunidade. Tal proposição já foi objeto de igual teor na indicação 10 de 2014 deste mesmo vereador. Sala das Sessões, 10 de fevereiro, assina Flávio Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 27 de 2015, assina Flávio de Almeida Ribeiro. Usando suas prerrogativas nesse legislativo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a recuperação das pavimentações das ruas 1, 2 e 3, localizadas no bairro Jaqueira, neste município. Justificativa. As referidas ruas encontram-se em péssimo estado de conservação, com buracos aumentando a cada dia devido às fortes chuvas dos últimos dias.
Solicitamos que medidas urgentes sejam tomadas no sentido do pronto atendimento a esta solicitação. Sala das Sessões, 10 de fevereiro. Assina Flávio de Almeida Ribeiro. Indicação 23, do vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a instalação de iluminação pública no campo do Varjão Futebol Clube, localizado no bairro Varjão, 1º distrito de Piraí. Com o crescimento do nosso município, aumentou também o número de moradores no referido bairro. Todavia, o campo acima citado é desprovido de iluminação, o que impede a oferta de mais oportunidades de lazer e esporte para quem trabalha durante o dia. E a referida iluminação tornaria o local mais alegre, pois seria possível a prática de esporte no horário noturno. Esta proposição já foi indicada pelo vereador na indicação em 2014-280. Sala das Sessões, 10 de fevereiro, assina Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 29 de 2015, José Paulo Carvalho de Oliveira. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a secretaria competente a pavimentação da rua projetada A, no bairro Jaqueira, 1º distrito de Piraí. Os moradores da localidade acima mencionada vêm reclamando dos transtornos enfrentados por eles, como a falta de saneamento básico e o péssimo estado da rua. A realização da obra irá proporcionar mais saúde e qualidade de vida aos moradores. Face ao exposto e justificada a necessidade da obra, solicito a Sua Excelência, senhor prefeito, que a possibilidade de atendimento a esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 10 de fevereiro, assina José Paulo de Carvalho Oliveira, russo, vereador. Indicação 30 de 2015, José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador russo, com assento nessa Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine junto à secretaria competente a viabilidade de disponibilizar um funcionário para atuar na limpeza urbana do bairro Sanatório da Serra, neste município. Segundo os moradores do bairro, a falta deste serviço público vem trazendo preocupação quanto à proliferação de insetos, devido à falta de limpeza, o crescimento do mato às margens da rua traz insegurança aos que ali circulam. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de Sua Excelência, senhor prefeito, determinações para o seu atendimento. Sala das Sessões, 10 de fevereiro, assina o vereador José Paulo Carvalho. Indicação número 31 de 2015, assina Luiz Fernando Colucci Júnior. Vereador com assento nesta Casa, indica ao senhor prefeito a necessidade de se determinar as secretarias competentes em conjunto para que busquem soluções e tomem as providências urgentes e necessárias para diminuir o problema da falta de água na Estrada da Fazendinha, assentamentos Terra da Paz e Roseli Nunes, em Santa Nésia, distrito desse município. Infelizmente, devido a todos os problemas de abastecimento e a escassez de água que todos nós brasileiros estamos vivendo atualmente, ainda observamos famílias que sofrem ainda mais, pois não tem nenhum tipo de prestação de serviço na área de abastecimento e não tem de onde tirar a água, pois os poços e as nascentes do bairro Fazendinha estão praticamente secos. A doação de reservatórios de água, o apoio para instalações hidráulicas e carros-pipas são apenas algumas das opções possíveis que o poder público poderia contribuir para diminuir o sofrimento daquelas famílias. Sensível que é aos problemas das comunidades, sobretudo das mais carentes, Sua Excelência, senhor prefeito municipal, certamente haverá de determinar o exame da possibilidade de atendimento a mais esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 10 de fevereiro, sendo o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado número 5.459 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piraí, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PAC 2, quadras. Dia 23 de 1 de 2015, foi depositado R$ 50.403,65.
Excelentíssimo senhor Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Processo número 101 de 2015, mensagem 2 de 2015, projeto de lei 1 de 2015. Relatores: Maria Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos e Saúde e Assistência Social reunidas, veio o projeto de lei número 1 de 2015, de autoria do senhor prefeito, com a finalidade de conceder subvenção social às organizações carnavalescas constantes no anexo único apensado ao presente projeto de lei. Na justificativa da mensagem que encaminha o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa, já se verifica que a finalidade é beneficiar as organizações carnavalescas constantes no anexo único do projeto, que, com suas performances, abrilhantarão as atividades carnavalescas do município na Festa do Momo, que acontece no ano em curso. Tal iniciativa se faz necessária em função da disciplina da Lei de Responsabilidade Fiscal de 5 de maio de 2000, em seu artigo 26, que estabelece: artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e está prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais, parágrafos 1º e 2º. Os recursos de atendimento das despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada, atendendo, assim, o que dispõe a Lei 4.320, 17 de março de 1964. Sob o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade, o projeto atendeu a todos os requisitos quanto à sua constitucionalidade e legalidade. Nada que nos apresenta que possa constituir óbice à sua aprovação. Conclusão do relator: pela aprovação do projeto de lei número 1 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2015, assinam Maria Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro. Conclusão das comissões: pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2015. Assina Darley Gomes de Moraes, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Maria Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Wilden Vieira da Silva, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social e membro da Comissão de Finanças e Orçamentos. Flávio de Almeida Ribeiro, membro da Comissão de Saúde e Assistência Social e membro da Comissão de Educação. Mensagem do prefeito, número 2 de 2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Processo 102 de 2015, mensagem 1 de 2015, projeto de lei 2 de 2015. Relatores: Maria Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Saúde e Assistência Social reunidas, veio o projeto de lei número 2 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a finalidade de conceder contribuição à PAI, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Piraí, no valor de R$60 mil. Na justificativa da mensagem que encaminha o presente projeto de lei, se verifica que a importância será aplicada nos projetos e atividades desenvolvidas pela PAI, que tem garantido a oferta de uma qualidade de vida às pessoas que necessitam de uma atenção especial. Registra-se que os depósitos foram realizados a título de doação na conta do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para que a empresa seja agraciada com o benefício fiscal assegurado na legislação pertinente. Tal iniciativa se faz necessária em função da lei que disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 5 de maio de 2000, em seu artigo 26, que estabelece. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas
deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e está prevista no orçamento e seus créditos adicionais. Parágrafos 1º e 2º. As despesas dessa lei correrão pela verba do orçamento vigente, reforçada por conta dos recursos repassados pela Light Energia S.A., no valor de R$ 60 mil. Sob o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade, o projeto atendeu a todos os requisitos e, quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada se nos apresenta que possa constituir óbice a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de acordo com sua redação original. Sala das comissões, assinam Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro. Conclusões das comissões pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das comissões, 10 de fevereiro de 2015, assinam Darley Gomes de Moraes, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Wilden Vieira da Silva, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, Flávio de Almeida Ribeiro, membro da Comissão de Saúde e Assistência Social e membro da Comissão de Educação. Pronto, presidente. Muito obrigado. Passaremos para a apreciação e votação das matérias contidas no expediente. Eu coloco em discussão e votação o requerimento número 8/2015 dos vereadores da Câmara de Piraí, solicitando regime de urgência para votar os projetos de lei número 1 e 2 de 2015. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores. Bom, gente, estamos no início de mandatos aí dos governadores, da presidente da República, enfrentando os mais diversos problemas, principalmente no que diz respeito ao crescimento da inflação, que é o que mais castiga aqueles mais humildes. A presidente da República, de todas as formas que ela tem tentado, teve que recorrer a um economista aí que trabalhava com um banco internacional, Joaquim Levy. Ele foi secretário de Fazenda também do governo do Estado do Rio de Janeiro no início do governo Cabral. E ele veio com algumas medidas que vai em cima, principalmente, dos mais pobres. Nós temos observado, por exemplo, a carga tributária nossa já é pesadíssima. Aí vem uma inflação agora de 1,24 nesse último mês. Ela é alta, é considerada a estabilização que a gente precisa da economia. E a gente vê assim, vem aumento das tarifas públicas. Energia elétrica é um verdadeiro absurdo. Aí a alegação hoje é que o problema é a falta de água para poder continuar tocando as nossas turbinas, que 85% são de origem hídrica. É a água que faz tocar essas turbinas. A outra parte que complementa a nossa energia, aí vem do combustível fóssil, através de óleo. E aí entra as tais bandeira vermelha que já começou a penalizar a nossa população. A água hoje nós vivemos um momento pior da história desse país, que é o problema sério de todas as nossas represas, os mananciais, o nível de chuvas muito baixo, e aí a gente começa a viver problema seríssimo com a falta d'água, que também podemos viver problema sério de aumento de tarifa e o racionamento. A parte do combustível, se voltou um imposto que eles chamam de CID, e aí começou a aumentar a gasolina também, valores absurdos, que aumenta ali todo o transporte, a passagem, principalmente dos mais pobres, que dependem de estar indo e vindo dos seus trabalhos, e a gente vê com muita tristeza, às vezes, sempre pesa para aquele mais fraco. O imposto pior que existe dentro de um país é a inflação, que aqueles mais humildes são os que sofrem mais, porque o salário dele não acompanha o nível da inflação e ele tem que estar pagando, só vai ser reposto no ano seguinte, e isso vai corroendo o poder de compra dessas pessoas. Isso aumenta, em geral, tudo que a gente pode ir no mercado, as tarifas públicas, uma vestimenta, hoje é realmente pesado demais para essas pessoas mais humildes. A presidente da República, com essas medidas, pretende dar uma estabilizada
na parte da economia. Hoje nós vivemos um momento muito difícil, que é a crise do desemprego, problema seríssimo em algumas empresas, aí, principalmente por causa do problema de energia. Algumas empresas têm que estar paralisando suas atividades, então diminui o número de emprego formal, muita gente vai para a informalidade tentar se virar de outra forma. Grande parte da indústria automobilística, com os incentivos que foi dado no passado, estão também demitindo. A gente viu logo de início aí, algumas empresas do ABC começaram a demitir 800, 1.000 funcionários de cada vez. Aqui no Parque Industrial de Resende nós estamos tendo uma repercussão bastante negativa. Muitas empresas ali estão quase parando a sua produção, principalmente a Peugeot. Isso vem uma sobrecarga em cima do estado do Rio de Janeiro e vem também indiretamente o royalties de petróleo. Caiu demais por causa do preço do barril no mercado internacional. Sai de $140, chega a 47. Hoje o preço do barril de petróleo, a gente pode ver na internet, está em torno de $40, e como a produção dos Estados Unidos cresceu muito, na parte principalmente da extração do xisto, e começou-se os sheiks árabes lá, começaram a extrair petróleo com abundância, o mercado com excesso de oferta, o preço cai e provavelmente não volta mais naqueles valores estratosféricos que chegou até $140. Então a gente vive um momento realmente difícil, início de governo para o Luiz Fernando muito difícil, está cortando em tudo quanto é secretaria. A Dilma em Brasília está precisando também fazer esses cortes, fazer medidas heterodoxas na economia para tentar dar uma estabilizada e não deixar que a inflação fuja do eixo ali que eles escolheram. O teto máximo da nossa inflação seria de 6,5%. Já passou dos 6,5%. O eixo da meta que eles observam por ano tem que ser 4,5%. Então vivemos realmente um momento muito difícil, difícil para os municípios se manterem. Em alguns municípios, nós vimos aí, final de ano, não teve pagamento de 13º, com dificuldade, inclusive, para fazer o pagamento mensal dos seus funcionários. Aquilo que o Charles falou ontem, Charles. O pacto federativo tem que ser realmente revisto. Precisamos de fazer um pacto federativo em que os municípios recebam uma quantidade maior dos impostos que são gerados dentro de cada município. Os impostos simplesmente são gerados dentro dos 5.568 municípios e tem que repassar mais dinheiro, tanto para o Estado, com excesso de obrigações que gerou principalmente para os municípios, na parte de saúde, principalmente a educação, está toda ela municipalizada. Então a gente observa, precisa ser feito um novo pacto federativo. Esse Congresso Nacional que assume agora tem que fazer um estudo do imposto único, tem que fazer um estudo do novo pacto federativo para poder passar um valor maior aos municípios, porque grande parte dos municípios não suportam todas essas despesas que são colocadas em cima dos municípios. Medicamento de uso contínuo, a parte do programa de saúde e família, o programa sério da parte de saúde do SUS, aí, que principalmente Piraí atende uma série de municípios circunvizinhos. E a gente tem que hoje estar olhando isso com carinho, porque realmente, hoje, com essa crise, a receita diminuiu. Diminui, inclusive, para essa Câmara de Vereadores. Então, a gente tem que estar fazendo economia de todos os lados, tem que somar força nesse momento difícil para a gente ultrapassar esse momento de crise, problema seríssimo que nós estamos vivendo aí. Hoje, a gente observa as empresas que são estatais passando por um problema seríssimo aí também de orçamentário, porque toda a parte repercute em cima de todas as empresas, essa parte dos repasses menores. Então a economia sofrendo um choque gravíssimo. A parte política, temos hoje um presidente da Alerj, o Jorge Pisciani, está lá hoje, ele tem certeza que ele tem que trabalhar enxugando os custos da Assembleia Legislativa. O nosso presidente da Câmara, sem dúvida nenhuma, tem que trabalhar enxugando alguns custos. O prefeito de Piraí tem que trabalhar também diminuindo algumas despesas, inclusive essa parte do carnaval, já ficamos sabendo que está sendo enxugado uma série das despesas, porque os municípios hoje têm as prioridades saúde, educação. E aí a gente precisa realmente, no nosso momento de vida hoje, a gente trabalhar com racionamento, ser mais racional no uso dos recursos naturais, nossas matas,
a energia elétrica que é gerada por nossas águas, o próprio uso da água. Então a gente tem que estar dando consciência a essas crianças, nas escolas principalmente, a importância que a gente tem quando se planta uma árvore, a importância que se tem quando a gente vai preservar um manancial, não jogando diretamente o esgoto in natura naqueles rios, porque amanhã ou depois a gente vai precisar de aproveitar essa água para irrigação, a gente precisa dessa água para sedentação de animais, para sedentação do próprio ser humano. Então essa utilização dos recursos naturais foram desmedidas, uma coisa absurda realmente que aconteceu há anos atrás, e agora a gente está vendo os resultados dessa situação da gente não ter feito um planejamento mais a longo prazo desses recursos. Hoje a gente vive uma crise imensa, nunca houve isso na história desse país, a maior metrópole brasileira, que é São Paulo hoje, com aquela crise terrível. A gente sabe que grande parte de alguns bairros nem água está recebendo lá em São Paulo. O Rio de Janeiro, a gente tem momentos que está parando a geração de energia aqui na usina de Ribeirão das Lajes, devido ao problema seríssimo que é a vazão do Rio Paraíba. Então tudo isso dá reflexo na nossa vida, dá reflexo dentro do município. A gente precisa realmente trabalhar com uma certa consciência, porque está muito difícil, principalmente as pessoas mais humildes, os servidores da prefeitura, os servidores que são lá da empresa SEDAI, do DR, das empresas particulares, a sobrecarga que vem de impostos em cima dos microempresários. Realmente isso aí é um peso enorme que a gente precisa estar contribuindo num momento difícil desse. Vamos botar em regime de urgência dois projetos importantíssimos. Um é para ajudar a PAI, a associação maravilhosa que a gente tem o maior carinho lá com as crianças que são portadoras de necessidades especiais, e a ajuda dos blocos carnavalescos aí que vão abrilhantar a festa aí do Carnaval de Piraí. Tenho certeza que nosso povo vai se comportar da melhor maneira possível. A gente conhece a nossa população é ordeira. Tenho certeza que vai ser bastante alegria, que todo mundo... O Carnaval é a maior festa do mundo. Inclusive, eu estava observando agora na televisão que a Rede Globo vai transmitir, inclusive, do Grupo B. Vai ser transmitido na sexta-feira o desfile das escolas do Grupo B. E a festa do Carnaval das escolas do Grupo Especial, elas vão ser transmitidas para o mundo inteiro. Então, essas escolas de samba, além de fazer uma alegria da população, traz muito turista, muito recurso. O turismo é um caminho para se sair da crise. A gente tendo os turistas aqui, eles trazem dólares, enche os hotéis, causa realmente uma receita maior no estado do Rio de Janeiro por ter pontos turísticos. Essa festa realmente é uma festa reconhecida a nível mundial, como a maior festa do mundo é o nosso Carnaval. Então a gente fica muito feliz com isso. Eu tenho certeza que o povo de Piraí, sendo um povo ordeiro que a gente sempre conheceu, vai trabalhar com muita alegria, botando o seu otimismo ali a todo momento para poder a gente levar o nome de Piraí e dizer que nós temos um carnaval de rua todo ordeiro, que vai ser dentro da maior normalidade possível. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Essa semana que passou, eu tive algumas informações, né, de moradores de Piraí, inclusive até quando eu cheguei agora, peguei um finalzinho de uma fala ali do nosso procurador com o Mário e também com o Charles, né, em relação a algumas questões que estão acontecendo em Piraí, que são assaltos, né, furtos à residência. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. A gente pede atenção especial da polícia, porque nós nunca tivemos, né, uma situação dessa acentuada, com repetições. Então fica aí o alerta e o pedido para que as autoridades possam, competentes possam agir nesse sentido. Ontem, quando se encerrou a sessão, eu queria ter feito também uma explicação em relação à minha fala, voltada à questão dos animais em situação de rua. O nobre vereador Mário, ele fez algumas ponderações em relação à indicação. Enfim, eu tenho certeza que na melhor das intenções, mas eu não sei se eu fui mal interpretado,
Me pareceu que eu fiz uma indicação sem ter base, sem ter buscado conhecimento. Eu fui por várias vezes na UERJ, na UFRJ no Rio, estive com a doutora Neide Carvalho, que coordena todo o programa, né, da organização Amparo aos Animais em Situação de Rua da UFRJ. E o que me foi passado pela doutora não foi diferente dos profissionais que cuidam dos animais em situações de rua também em Resende, na ONG Quatro Patas. E teve uma instituição que eu não tive a oportunidade de visitar, mas falei com alguns responsáveis por telefone, que tá aqui, foi o projeto Spike, que também cuida dos animais em situação de rua. E de todos esses profissionais, eu tirei uma lição. Tem que se fazer alguma coisa. Se a gente pensar num projeto onde a gente apare todas as arestas, nós não vamos começar. E, orientado pelos mesmos, eu fiz essa indicação, que prevê o quê? A castração dos animais em situação de rua. Inclusive, a doutora Neide me explicou, né, que os animais são castrados somente os machos, porque a recuperação ela é um tempo menor de pós-operatório. E em relação à questão dos animais voltarem para a rua, como foi colocado pelo nobre vereador Mário, fui orientado também, e isso já foi conversado com a secretária que está responsável pelo assunto, e consegui entender bem que a comunidade que gosta dos animais, a comunidade realmente se envolve. Então o animal ele é castrado no bairro onde ele transita, e existe o trabalho de voluntários, pessoas que são voluntários que cuidam desses animais, e segundo ela a recuperação leva em torno de 1 semana. Então não é um trabalho faraônico da forma com que os animais precisam, né? Ter um abrigo, ter lá os profissionais. Mas eu acho que se a gente não está conseguindo o máximo, a gente pode fazer o mínimo. E por isso que eu venho insistindo nessa indicação, porque ela é simples, considero inteligente e está embasada através de informações que eu busquei com profissionais da área. Boa noite. Com a palavra, o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Queria dar continuidade ao assunto, ao tema, por entender se tratar o mesmo de um tema bastante relevante. Nós ontem tivemos a oportunidade de assistir pela televisão, não sei qual foi a emissora, não me lembro, mas uma reportagem que mostrava um cidadão espancando, maltratando um cachorro. Ele estava na casa da namorada, é um morador do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, possivelmente uma pessoa esclarecida, de um nível social, e ele simplesmente espancava, jogava o cachorro no chão, enforcava, puxava pela pata e tal. E a própria namorada foi quem gravou, né, as atrocidades que ele cometia. Você imagina esse cidadão, os riscos que essa mulher estava passando na mão desse cidadão, né? Se ele fazia isso com o animal, possivelmente ele poderia estar fazendo com ela no futuro. Então nós temos que ter sim ações nesse sentido. Eu insisto na questão, venho insistindo na questão do Conselho Municipal, até citado aqui ontem, de proteção e defesa dos animais, por entender que o mesmo pode ajudar e muito ao Executivo a desenvolver um projeto para que a gente possa buscar uma solução mais adequada para o nosso município. Nós temos que estar adequando, às vezes, soluções para ontem. Citei aqui uma situação de um outro país, uma outra cidade de um outro país, que necessariamente não precisa ser a nossa. Nós temos que buscar essas experiências e tentar trazer para cá e fazer com que nós tenhamos um resultado positivo. Eu estive hoje em Arrozal e observei uma quantidade bastante grande de animais nas ruas, principalmente logo na entrada ali próximo à praça, tinha ali uns 4 ou 5 cachorros, mais adiante, seguindo a rua, tinha mais 3, e quando eu fiz a volta, então, para me dirigir ao meu destino final, eu pude observar que mais 2 animais de rua, enfim,
uma quantidade muito grande de animais. E a gente precisa realmente estar oferecendo um tratamento, né, para que esses animais não continuem a procriar da forma que procriam e gerando assim os problemas que vem gerando para a sociedade. Na oportunidade, eu visitei em Arrozal algumas situações que me foram passadas, entre elas o rio Cachimbau, que se encontra com seu nível de água muito baixo, sujo, uma água muito suja, a sua margem também muito suja, não há nenhum tipo de manutenção sendo feita. E fui visitar também a creche, a obra da creche, ver como é que está, qual o estado dela. Sabemos que ela está paralisada, mas eu queria tomar ciência, né, do estado real. Ela está tomada por fezes por todos os lados, acredito que animais estejam transitando livremente por ali, mas não há nenhum dano sério à estrutura que foi implantada até então. De qualquer forma, é conveniente, seria para todos nós, obviamente, que as obras fossem retomadas com a máxima urgência para que nós não perdêssemos aquilo que já foi construído. Pautado nisso, nesse assunto, eu queria retomar com os colegas vereadores aqui a questão das demais obras que continuam paralisadas no município. Nós temos um posto de saúde que não pôde ser inaugurado, nós temos uma quadra em Rosa Machado que não foi concluída, nós temos um colégio na na Ponte das Laranjeiras que não foi concluído, nós temos a creche em Arrozal que não foi concluída. Então nós temos pelo menos 4 grandes obras, obras de um porte relevante, paralisadas por falta de recursos, porque a empreiteira quebrou, não teve condições de dar continuidade, e nós estamos aí nesse marasmo buscando soluções legais. Acredito eu que esteja havendo empenho por parte do Executivo para isso. No entanto, nossas respostas não têm sido satisfatórias para com os nossos eleitores. Eles estão nos cobrando e precisam de respostas mais conclusivas. Nós visitamos, nós cobramos, questionamos, perguntamos. O nobre vereador Darley, à frente da presidência, nessa casa, à frente da presidência da Comissão de Obras, fez um excelente trabalho quando insistiu para que essas respostas chegassem até nós, para que as soluções chegassem até nós e, consequentemente, aos munícipes. Mas as mesmas não chegaram até hoje. Então eu proponho que nós façamos o seguinte, proponho à mesa, proponho ao nobre presidente, que nós convidemos aqui a esta casa, mais uma vez, os responsáveis, aqueles que deverão nos dar as respostas que nós precisamos para nós comunicarmos à sociedade, uma vez que o Executivo não faz. Então nós precisamos fazer. Se o Executivo não está preocupado com as cobranças, eu estou e acredito que essa casa toda esteja. Então vamos pedir para que novamente, vamos convidar novamente, nobre presidente, os responsáveis para que eles nos deem respostas conclusivas. Quando, como, em que condições, se não vai haver meios, se nós vamos trazer uma nova empreiteira, se vamos fazer uma nova licitação, quando faremos essa nova licitação, qual é a real condição, qual é a resposta, ou quais serão as respostas a serem dadas. Nós precisamos de definições. Então eu gostaria que o senhor, presidente, tenho certeza que analisará o caso com muito carinho, que já de imediato, talvez amanhã ainda, nós possamos já fazer esse convite para que esses senhores responsáveis, né, a parte do Executivo responsável, possa nos dar as respostas que tanto precisamos e passarmos assim, então, para os nossos eleitores. A outra questão da violência citada aqui, eu recebi realmente informações quanto a isso, quanto ao fato. Alguns roubos vêm acontecendo em algumas residências e ao comércio. E hoje me parece que a residência de um amigo nosso, né, um cidadão da cidade, um médico da cidade, teria sido invadida, tomada por marginais que renderam a sua família e com arma em punho teriam praticado um assalto na casa desse médico. O ato em si, o ato de violência em si, já é o bastante, independente do roubo, né, dos bens materiais, mas você, de arma em punho, invadir uma casa e render a família é uma coisa realmente degradante, é uma coisa humilhante, e é uma coisa que a gente precisa tratar com carinho, com muita atenção, convidar aqui também, se for o caso, nobre presidente, os responsáveis pela segurança do município e principalmente a polícia militar,
que sempre nos atendeu muito bem, todas as vezes que nós requisitamos, de imediato nos deram respostas. Eu acho que seria de bom alvitre que nesse momento nós pudéssemos agir já, de imediato, com rigor, mostrar que nós estamos preocupados e vamos buscar as soluções. Temos que aumentar a segurança, nós temos que não sei, instruir melhor a sociedade quanto ao seu comportamento em relação à entrada e saída das suas casas, enfim, nós temos que buscar soluções. Agradeço, era isso por hora. Obrigado, vereador. Peço para a secretaria da mesa que possa providenciar o apelo do nobre vereador Charles Torres. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, doutor Júnior Dentista. Boa noite, presidente, meu vice-presidente, demais membros da mesa, vereadores, público presente e internautas. Eu venho hoje usar a palavra para comentar a indicação do vereador Eco Staccato sobre a castração de animais. No primeiro ano de mandato, quando Vossa Excelência entrou com essa indicação, eu digo que senti um pouco minha, porque essa é uma causa que eu abraço com todas as minhas forças, não com conhecimento de causa, como Vossa Excelência demonstrou, mas puramente por gostar de animais e ter no meu convívio uma cadela que eu tirei da rua, já está comigo há uns 6 anos, e assim, é o animal mais dócil e fiel que eu conheço. Acho que se eu tivesse ao meu redor pessoas tão fiéis como ela é, eu seria uma pessoa muito mais feliz. Enfim, quero te dizer que a maioria das cidades que usam essa conduta de castração, isso parte da Secretaria de Saúde, normalmente. E no nosso município isso está incumbido da Secretaria de Agricultura, da secretária Carla de Carne. E eu acho que Vossa Excelência já conversou com ela algumas vezes. Eu, no início do mandato, eu percorri a cidade, a gente buscando os antigos odontomóveis, para ver se a gente conseguia usar, de alguma forma, adaptar para a castração itinerante. Só que, como o vereador Mário Hermínio falou ontem, realmente é caro, é complicado, tem uma legislação toda por trás, não é uma coisa tão simples, mas eu acho que esse projeto está em andamento e a gente tem grande chance. Mas eu queria parabenizar assim, essa indicação. Não fui eu que fiz, mas sei que Vossa Excelência não é vaidoso e pode deixar eu sentir ela um pouquinho minha também. Inclusive, essa foi uma das bandeiras que eu levantei na época das eleições, quando eu estava pedindo voto, que era lutar por essa causa. E como o vereador Charles falou, a importância do conselho é fundamental, não só para isso, como para muitas outras situações que envolvem a proteção dos animais. Para finalizar, eu queria solicitar, propor aos colegas vereadores e à Procuradoria da Casa para que iniciemos o mais rápido possível um debate na mudança do regimento interno, porque ontem o vereador Eco levantou essa questão que ele queria fazer, mas o regimento não permite. Então, assim, a gente sentar para debater, aproveitar que está no início da nova mesa diretora, no segundo biênio do nosso mandato, para a gente já começar a tentar modificar o regimento. Tá, presidente? Queria solicitar a Vossa Excelência que pensasse nisso para a gente já começar os debates, porque eu acho que é muito válido, durante a discussão em tema livre e a fala final, que a gente tem abertura para os debates. Eu acho que enriquece e a população só tem a ganhar com isso. Obrigado. Perfeitamente, vereador. Parabéns por essa bela observação. Assim o faremos, conversando entre nós 11 e a Procuradoria, buscando o melhor caminho para que a democracia prevaleça. Passaremos agora à ordem do dia.
Coloco em discussão e votação única, em regime de urgência, o projeto de lei de número 1/2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a ementa: autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição às organizações carnavalescas constantes do anexo apensado à lei presente. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação única, em regime de urgência, o projeto de lei número 2 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a ementa: autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraí, Rio de Janeiro. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação única o requerimento de número 3/2015 do vereador João Roberto Ladeira da Costa, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando providências junto às empresas de telefonia móvel Claro, Vivo ou TIM para instalar uma ou mais torres de transmissão para a implantação e ou ampliação do sinal de telefonia móvel celular nos bairros Vale Verde 1 e 2, onde há um número expressivo de moradores. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação única o requerimento número 4/2015 do vereador Flávio de Almeida Ribeiro, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando providências junto à Light Serviços de Eletricidade S.A., pleiteando a extensão da rede de baixa tensão com iluminação pública, aproximadamente 4 postes na Rua A do bairro Jaqueira, neste primeiro distrito. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação única o requerimento de número 5/2015 do senhor vereador Wilden Vieira da Silva, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando providências junto ao comando do 10º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pleiteando a construção de um DPO, o Departamento de Polícia Ostensiva, no bairro Varjão, primeiro distrito deste município. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos agora à explicação pessoal para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzemiro. A gente vem aqui mais uma vez, só para a gente chamar a atenção, problema da segurança pública. Nós vamos viver agora a festa do Carnaval. Eu acho assim que seria maravilhoso se a gente tivesse aproximadamente aí 20, 30 câmeras já instaladas. Qualquer tumulto que se a gente vê, ou seja de qualquer malfeitor, qualquer pessoa, ajudaria por demais o controle, principalmente em festa, onde você tem um grande fluxo de pessoas. Então, acho que seria importantíssimo, nessas empresas que vão trabalhar com a segurança, que se pudesse também estar colocando instalação de câmeras. Porque o que acontece? No meu bairro hoje teve esse problema, com um médico residente lá no meu bairro. É uma entrada só tem uma entrada. Se bota uma câmera, uma só, ali, provavelmente vê a placa do carro, vê às vezes a cara das pessoas. Pelo menos na entrada, se a gente tivesse uma câmera ali, hoje o que se ajuda demais nessa parte da segurança é a parte das câmeras. Em Arrozal, nós tivemos lá alguns assaltos que foram lá elucidados através da câmera. Ela está filmando e vê aquela pessoa que estava fazendo aqueles assaltos lá. Hoje a gente precisa, na parte principalmente do comércio aqui, nesses momentos de grandes festas, nesses bairros nossos, porque as entradas nossas de Piraí pode muito bem ser monitorada por câmera. Isso é um pacote. Eu sei que o prefeito tem um evento aí de grande porte, que ele pediu até recurso em Brasília, ficava em torno de 8 milhões de reais. Foi isso ao Ministério da Ciência e Tecnologia em Brasília, para poder instalar, fechar um circuito todo dentro de Piraí, com câmeras de 360 graus, para poder ajudar na vigilância. É a melhor forma, é através do sistema de inteligência. Hoje a gente tem um aparato policial que, infelizmente, às vezes o número do efetivo que nós temos na companhia aqui em Piraí não é o suficiente, mas eu sei que nesse momento de festa é aumentado o efetivo, então a gente precisa realmente hoje, e a bandeira do governador do estado hoje que assumiu, do Luiz Fernando Pezão, é a segurança pública. Então não tenho dúvida de que, chamando a atenção, principalmente do nosso comandante aqui da 5ª Companhia,
ele vai olhar com bons olhos, vai reforçar a segurança, a vigilância do nosso município. Nesse momento de festa de carnaval, ele vai trazer um efetivo maior para nos ajudar. Precisa realmente que a gente tenha hoje a nossa cidade uma cidade tranquila, uma cidade ótima para a gente ter o nosso convívio aqui, mas precisa da gente... O preço da paz é estar preparado para a guerra. O preço hoje da nossa segurança é ter bastante policiais. Precisa realmente ter a blitz ali na entrada de Piraí, precisa, às vezes, algumas viaturas ficarem posicionadas nesses pontos. A iluminação ajuda demais. Câmeras, aonde tem, os caras realmente têm um momento de refletir e não ir ali naquele lugar que tem uma câmera, porque eles realmente têm medo da filmagem ali depois de ser detectado, e fica fácil para poder a polícia fazer a investigação. Então, esse aspecto, vamos viver um momento aí agora de festa de carnaval, precisa realmente de algumas câmeras instaladas ali dentro nas entradas de Piraí, instalada ali onde vai ser feito o evento, dentro daquele barracão enorme que foi montado ali na Praça de Santana. Então eu peço assim, que o nosso município verta para o lado da inteligência, da investigação, da contribuição, instalando realmente câmeras nas nossas entradas, em diversos bairros. A gente precisa realmente de hoje estar com nossos olhos voltados para prevenção. A gente tendo uma câmera ajuda demais a elucidar uma série de crimes, não seja ele de assalto, seja ele de briga, de assassinato, de qualquer forma. As câmeras são bastante, contribuem bastante para elucidar uma série de crimes. Então, eu acho que seria muito bom que o projeto do nosso prefeito aí, que ele já tinha me mostrado isso há algum tempo atrás, consiga lá os recursos em Brasília para que a gente possa realmente fechar um circuito em todo o nosso município, de evitar esses problemas seríssimos que a gente está vivendo hoje aí. Tiveram vários furtos em lojas dos nossos comerciantes e agora tivemos esse evento hoje de um assalto à mão armada lá no bairro 4 de Abril. Então, realmente, a gente precisa estar voltado para isso. O bairro só tem uma entrada, ali a gente pode realmente dar uma olhada em todas as pessoas que entram e saem, e se tivesse uma câmera ali, provavelmente a gente ia ver a cor do carro, a placa do carro. Algumas pessoas a gente consiga até ter a visão na hora que entrou, na hora que saiu. Isso aí, buscava umas imagens da câmera, ajudaria por demais um momento para elucidar um crime dessa monta. Então, a gente precisa realmente hoje que o nosso prefeito corra atrás desse projeto. A gente sabe que o Piraí Digital só saiu porque o Luiz Fernando Pezão ficava em Brasília dia e noite quase para poder sair o Piraí Digital. Hoje nós somos uma cidade digital, mas a gente depende também dessas câmeras para que venha contribuir para a nossa tranquilidade nesse município de Piraí. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Vou falar de alguns temas levantados aqui. Falar sobre esses furtos. Há bem pouco tempo atrás, houve uma quantidade muito grande de furto em Piraí. Assaltos à mão armada, casa lotérica, em muitos outros lugares. Espero que essa onda não volte a Piraí. Buscar, junto com o Pezão, uma melhora com a Polícia Militar, que inclusive tem que parabenizar. Hoje, já pela manhã, eu passando vi, foram presos mais 2 traficantes com muita droga aqui na entrada de Piraí. E dois garotos, jovens ainda, estavam algemados e muita droga em cima da patrulha da polícia. Tenho que até parabenizá-los por isso. E que continue essa ação para que a gente continue diminuindo a cada dia mais e combatendo, já que isso não vai conseguir acabar nunca. Quero falar também da indicação do ECO, porque às vezes as pessoas ficam procurando tanto meio para que não dê errado e acaba não saindo. Eu acho que o importante de tudo é começar. Isso pode começar essa castração até propriamente para os animais que não são de rua. Tem pessoas pobres que queriam castrar seus animais, mas não conseguem.
E não é tão caro. É R$250 para castrar uma fêmea e mantê-la 10 dias no próprio consultório do veterinário. Quer dizer, tendo veterinário próprio, isso não vai sair tão caro assim. Então, as pessoas que têm animais, que estão pobres, não podem castrar, poderia começar por aí. Porque o importante é o início. Você não começa a fazer uma casa pelo acabamento, você começa pelo alicerce. Então, eu acho que o início seria muito importante. E depois, corrigir o que pode estar errado. Mas parabéns, Eco. Eu acho que é importante falar, porque, na verdade, a indicação nada mais serve para que desperte a curiosidade do executivo, muitas das vezes, para poder fazer. O importante é que a população ganhe, mas legal o seu nome. Quero falar da indicação que fiz, de pavimentação da Rua A, na Jaqueira. Uma que eu fiz ano passado, estou repetindo esse ano. Vamos esperar que, quem sabe, esse ano possa melhorar a rua para as pessoas lá, que uma rua realmente precisa de pavimentação. Falar também sobre o funcionário. Se pudesse ter um funcionário fixo no Sanatório da Serra, quase todos os bairros têm. Que não fosse, se não fosse mais, o ideal seria uns 2 ou 3, mas se fosse uma roçadeira para limpar, porque existe uma carência muito grande nesses funcionários, principalmente da prefeitura fixo e os empreiteiros. Teria que ter hoje o dobro de pessoas para poder conseguir limpar Piraí inteiro, principalmente na época do calor. Eu sei o quanto essa turma rala, eu sei o quanto essa turma trabalha, mas não dá conta. E é um troço que causa uma má impressão danada, uma sujeira na rua. Você passa por certa rua, o capim está com 2 metros de altura. Mas não é porque as pessoas não trabalham, não, trabalham muito. Tem que parabenizar esse pessoal, só que teria que dobrar. A gente às vezes fala em corte disso, corte daquilo. Tenho certeza que tem muitas seções, muitas secretarias que poderiam cortar 2, 3, 4 aí. E contratar pessoas que realmente fazem a diferença nesse município. Meu amigo Junão mesmo hoje fez trouxe um projeto de lei onde beneficia o funcionário público no dia do seu aniversário. Importante. Acredito que as pessoas que trabalham realmente vão ganhar com isso. Que tem pessoas que eu acho que faz aniversário todos os dias, né, que não vai trabalhar nunca. Mas vamos beneficiar quem realmente trabalha com o dia de aniversário. Isso seria um ganho para pessoas que trabalham realmente. Quero também falar com o Alzimiro, falou em cortes. E realmente, Alzimiro, às vezes, eu sempre ouvi um ditado quando era pequeno, que dia de muito, véspera de pouco. E isso é verdade. Às vezes tem dinheiro e as pessoas não sabem controlar. Gastam a qualquer maneira e depois fica faltando. Esses cortes aí, nada mais nada menos que os cortes falados à força, que tem que ser feito. Então, nosso prefeito tem que fazer esses cortes. Sei que ele já cortou algumas pessoas que nunca trabalharam. Sei que isso causa um desgaste grande, que pessoas começam a falar mal. Ninguém que entrar na política pode esquecer que ninguém vai ser totalmente consagrado, que vai fazer tudo certinho. Vai ter pessoas que vão falar mal, vai ter pessoas que vão falar bem. O importante é que faça alguma coisa de benefício. Teria que cortar mais, ter mais gente à toa mesmo e recebendo. E melhorar as pessoas que trabalham, para trabalhar mais feliz. Eu acho que tem que ser assim, pelo menos na minha empresa eu procuro valorizar as pessoas que mais trabalham. Mas eu estou falando da minha empresa. Então, senhor presidente, eu acho que, eu não vou dizer na área pessoal, na área de funcionários, não sei se cabe cortar nessa casa, não sei se tem funcionário aqui que não trabalha, isso o senhor está mais por dentro disso, mas de repente tem outros tipos de cortes que nós podemos fazer para economizar, algum contrato, para poder ajudar esse município a cada vez crescer. E tenho certeza que o senhor é um jovem, tem intenções grandes na política, eu admiro o senhor, acredito que você vai fazer um belo mandato aqui, mas pensa com carinho e de repente sentarmos juntos para ver onde pode ser cortado antes que seque. Né? Porque hoje tem o corte de água para todo quanto é lado aí, mas ninguém pensou nisso. Todo mundo esbanjava e jogava fora. Agora que está acabando, todo mundo fica, tem que parar.
Então, acho que nós temos que cortar antes de secar. Depois que secar, não adianta mais. Obrigado, é só. Agradeço suas palavras, nobre vereador. E pode ter certeza que toda e qualquer decisão tomada aqui, seja ela de aumento ou de diminuição, será tomada em comum acordo entre todos nós vereadores. Não só por essa presidência, por essa mesa, mas com os 11. Obrigado pelas palavras. Com a palavra, o vereador Júnior Dentista. Presidente, eu volto à fala aqui vou iniciar comentando o discurso do vereador Russo. Concordo em gênero, número e grau. A gente tem que começar por algum começo, mesmo que não seja da forma que a gente deseja, a forma perfeita, mas que se inicie. Alguma coisa tem que ser feita. E em relação ao aumento do contingente dos funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável pela limpeza urbana, principalmente ali é do meio ambiente. E também tem uma parte que é do serviços públicos do secretário Cadão. Todas as vezes que eu encontro com o prefeito, eu falo nisso. O aumento do contingente nos bairros, da equipe que dá o suporte, o apoio, chega naquele mutirão de limpeza nos bairros, porque Piraí é uma cidade cercada por matas, por florestas e extensão muito grande. Então, realmente, nessa época, em 10 dias o mato cortou, o mato já está alto de novo. E parece que não foi limpo. E não é o que acontece. Então, assim, acho que a gente tem que aumentar o contingente, direcionar as políticas públicas de uma maneira um pouco diferente. Se não está na época das vacas gordas, de obras, de reformas, vamos cuidar do bem público, fazer o arroz com feijão no nosso dia a dia, deixar a cidade mais bonita, apertar um pouquinho na saúde que recebe uma parte bem satisfatória do orçamento, cobrar na educação. Então, assim, eu acho que o dever de casa hoje em dia, quem está conseguindo cumprir o seu papel, o seu dever de casa, está na frente da maioria. Porque, como o Alzimiro disse na primeira fala dele, tem prefeitura que não conseguiu pagar salário, que não conseguiu pagar 13º. E, felizmente, no nosso município, isso não acontece há muitos e muitos anos. Eu acho que eu nem lembro a última vez que eu vi isso. Eu vou falar do meu projeto de lei. Eu acho que o ponto polêmico é: quanto custa um dia do funcionário público, mesmo que seja no dia do aniversário, deixando de trabalhar, prestando serviço? Só que na lei tem um parágrafo que deixa claro. Isso daí é um benefício ao funcionário que cumpre seus deveres. É o funcionário que não tem falta injustificada durante o ano. Então, assim, nada mais justo que no dia do seu aniversário ele passe com a família dele, porque, na verdade, nenhum de nós, no dia do nosso aniversário, a gente consegue se dedicar totalmente ao trabalho. A gente fica recebendo as felicitações e quer passar com a família. Então, eu acho que a gente já tem experiências positivas em outros municípios. Nada mais justo que no nosso município a gente consiga implementar isso. Peço o apoio dos pares e que o prefeito se sensibilize também e ajude nisso. E, para finalizar, eu vou falar não vou nem usar o termo indicação, é o termo apelo. A gente, nas redes sociais, todo dia a gente fica vendo as reclamações, algumas totalmente válidas, outras infundadas, outras exageradas. Mas a questão da água, né, vereador Alzimiro? O senhor que está nesse tempo aí, batalhando tanto tempo, e acho que é a maior crise do nosso país. Não chove, os mananciais secando, os seres humanos não cuidaram da natureza como deveriam, destruindo, poluindo, e a gente está pagando preço. Cada ano que passa vai piorar mais, mas a gente já está sentindo na pele. Só que tem pessoas dentro do nosso município que não tem possibilidade nenhuma
Eles estão a 20 quilômetros da sede do município, não tem a tubulação da SEDAI que leve a água lá, então não tem racionamento, não tem falta d'água, não tem água. Os poços artesianos todos praticamente secaram, os mananciais, os córregozinhos estão fininho, filetinho, e não tem de onde tirar água. No final do ano, eu acompanhei o superintendente da SEDAI daqui de Piraí e o geólogo. A gente foi a 2 pontos na fazendinha, um no assentamento Terra da Paz e um na metade da estrada, que é na frente do posto de saúde e da escola da fazendinha, que tem algumas residências, buscando os pontos para se fazer os poços artesianos. Só que a estrada da fazendinha tem 22 quilômetros, da ponta de Santanésia até a ponta de Piraí. E muitas famílias nesse percurso, e eles não têm água. Então, assim, não é uma indicação, é uma solicitação, um apelo, é um pedido que o prefeito e as secretarias, na minha indicação foi bem claro, secretarias, saúde, obras, serviços públicos, meio ambiente, saúde, todas juntas, o superintendente da SEDAI, o prefeito, alguma coisa tem que ser feita urgentemente. As pessoas não têm água para nada lá. Então, instalação de caixas d'água temporárias, o carro-pipa passa igual faz no Sanatório da Serra, botando aguinha ali, para a gente tentar passar por esse período de seca, ver se melhora a situação. Tentar. Outro dia, um internauta perguntou para mim assim, poxa, mas está vendo só em 2 lugares? Infelizmente, não tem como pedir cavação, né, Osmir? É muito caro um poço artesiano, coisa de 60, 70 mil reais, dependendo da profundidade. Num lugar que as casas são muito distantes entre uma e outra, então, assim, tem que pensar na solução local, ir de casa em casa, ver as situações e tentar ajudar aquelas pessoas lá, porque realmente a situação está dramática. Eu fiquei sabendo até de famílias que estão usando água totalmente contaminada, de esgoto, para coisas básicas. Assim, a situação está crítica nesse ponto. Então, eu queria solicitar aqui que o prefeito converse com seus secretários, com a superintendência da SEDAI, para a gente tomar uma providência o mais rápido possível. Só isso, presidente. Obrigado. Ok, vereador. Parabéns pela observação. Não é diferente também, já objeto de indicação aqui, eu me recordo por diversas vezes do vereador Russo, daquelas casas ali, são diversas famílias na divisa do nosso município, com o Rio Claro, ali do distrito de Passa Três. Aquelas pessoas atravessam a rua e buscam a água, muitas das vezes com balde, no rio Piraí. Então, aquela população ali também merece a nossa atenção. O vereador Russo tem sempre buscado ali um entendimento. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. O Executivo tem feito a parte dele nesse sentido. Eu tenho certeza que o Governo do Estado vai nos ajudar nisso aí. Com a palavra, o vereador Charles Torres. Eu quero comentar a fala do nobre vereador Júnior Dentista, por entender ser de grande importância, grande valia, reforçar o texto, não só quanto à questão do projeto de lei aqui apresentado, que eu acho bastante interessante, até porque ele propõe, não é só você conceder ao funcionário o seu dia livre no dia do seu aniversário, mas é uma forma também de reconhecer o seu trabalho, a prestação do seu serviço, aquele que, obviamente, que cumpre, né, com as suas obrigações. Eu, esses dias, visitando um amigo, ele me mostrou um absurdo, que era uma como é que se diz, não é uma receita, quando o médico dá lá ao funcionário, que ele vai lá e pede um atestado médico, no qual, foi uma médica, na verdade, de Piraí, no qual ela concedia ao funcionário 5 dias de licença retroativos. Quer dizer, coisas absurdas, coisas que você não consegue entender. Isso é crime. Crime. O cidadão procurou o médico naquele dia, se ele teve a doença, aconteceu no dia 10, ele foi ao médico no dia 15. Ele não foi no dia 10, ele foi no dia 15.
E aí, no dia 16, ele se apresenta na empresa, ele faltou durante 5 dias. Aí ele se apresenta na empresa com aquele atestado retroativo ao dia 10. Então, realmente, eu estou falando da iniciativa privada, não estou nem falando da iniciativa pública. Isso é um absurdo. Então, eu acho que... Eu particularmente, nunca tive o meu dia de aniversário livre. O meu trabalho não me permite isso, fazer essa programação, mas sempre que posso, comemoro. O meu aniversário é 9 de maio, mas aí eu procuro jogar para o sábado, no dia 10, 11, 12, ou antecedo, porque realmente é complicado. Mas, de qualquer forma, parabéns, vereador. Acho que é bacana, uma bela iniciativa, e acho que pode servir até de incentivo, estímulo, né, para que os colegas, nossos profissionais aí da área do Executivo, possam estar desfrutando desse dia. Mais importante ainda seria se nós pudéssemos remunerá-los melhor, né, oferecer a eles uma condição de trabalho mais digna, porque as coisas estão realmente muito difíceis, muito caras. O nobre Elzimiro falou da inflação aqui. A inflação vai estar acima, já está acima dos 7%. E o crescimento desse país esse ano será zero. Zero. Não haverá crescimento. Isso já era previsto, já havia sendo falado. Então, nem todos acreditaram, mas é essa a realidade. Então, fica aqui o meu registro, nobre vereador Júnior, quanto a essa questão. A questão da água. Eu acho relativamente barato você fazer um poço artesiano por 50, 60, 70 mil reais. Eu não acho caro. Quando você vai beneficiar uma comunidade, onde você pode justificar esse investimento, você tem ali um número X de pessoas que justificam isso, em função da distância, das dificuldades de terem acesso a esse bem que é a água. Eu não acho caro. Eu acho caro é o governo federal, a União, disponibilizar recursos para poços artesianos no Nordeste do país, principalmente, e os políticos fazerem esses poços nas suas fazendas. Isso eu acho caro. Eu acho caro nós termos uma empresa como a Petrobras sendo roubada com milhões e bilhões de reais sendo roubados, mandados para a Suíça e para outros paraísos fiscais, e nós não termos 50, 60 mil reais para fazer um poço artesiano para beneficiar a comunidade da fazendinha. Então, a relação entre o caro e o barato, quando se faz um comparativo como esse, fica difícil, né, da gente identificar realmente o que é caro e o que é barato nesse país. Se ficaria muito barato se não fosse o roubo, a bandalheira, a roubalheira que é, né? Daria para se fazer muito mais. Mas trago também aqui uma notícia boa que eu acabo de receber. Nós tivemos, durante o meu deslocamento aqui da minha fala, a minha cadeira e esse retorno, recebemos aqui uma informação do nosso prefeito, aonde ele informa o seguinte: acabo de receber concluso a licitação para a conclusão da obra da creche de Arrozal. Segue o projeto e demais planilhas do FNDE. A empresa vencedora foi Rodrigues e Ferreira Engenharia Limitada. Após o carnaval, serão feitas as tratativas para a ordem de início da obra. Eu acho que é uma notícia, tem outras mais aqui, mas vão perder o foco. Eu acho que é uma notícia extremamente importante, que nós já esperávamos há algum tempo. Acabei de cobrar isso aqui, era uma das pendências que nós temos, que é o posto de saúde, a quadra, a escola e a creche. Então, a creche, que foi iniciada no governo Tutuca, já com mais de 2 anos, que foi dado início, vamos caminhar para um termo. Nós vamos concluir essa obra, possivelmente, creio eu, com 3 anos. Uma obra que poderia ter sido feita, eu não vi o contrato, mas 10 ou 12 meses, esse contrato, para a conclusão. Nós vamos concluí-la com 3 anos. E com certeza tivemos que ter reajuste aditivo nesses valores, para nós podermos fazer essa nova licitação, porque o tempo, essa inflação é computada, 6% esse ano, 7% no outro, isso vai se acumulando, e isso faz com que, obviamente, esse valor seja repassado para alguém, e no nosso caso específico, para os cofres públicos. Então, fica aqui o registro, fica aqui o agradecimento ao prefeito, que está nos assistindo. Muito obrigado, prefeito, o senhor que está nos assistindo, por nos mandar essa informação. Nós agradecemos, e gostaríamos que fosse sempre assim, de imediato. Obrigado. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Darley. Permite fazer uso da palavra aqui, presidente?
Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Tivemos aqui hoje vários discursos aqui rico em cuidar, principalmente quando se fala de funcionário público. Eu quero parabenizar também, Júnior Dentista, o seu projeto, que dá o direito ao funcionário público pelo esse dia tão importante, que é um dia que ele precisa, inclusive, aproveitar ele bem, de estar junto com seus filhos, com a sua família, sua esposa. Tenho certeza que essa atitude do Executivo atendendo esse projeto vai fazer com que o funcionário valorize cada vez mais o dia seguinte seu no seu trabalho. Eu tenho certeza que vai ser importante e o funcionário merece. Eu ouvi aqui no início do mandato a palavra de um colega vereador aqui, que eu nunca mais esqueci, que foi do vereador Alzimírio, quando ele falou que o maior patrimônio desta prefeitura é o funcionário público. E é verdade. Estamos aí aproximando novamente de uma data festiva, que é o Carnaval. Se nós observar a quantidade de funcionários que nós vemos trabalhando nesses 4 dias para que esse evento saia da melhor maneira possível, é muito funcionário. Nós temos, eu falo isso aí com muita propriedade, que eu fiquei 12 anos como administrador em Arrozal, é uma dificuldade louca para arrumar mão de obra para cuidar do serviço público nessas datas. Quer ver uma coisa difícil que a gente fazia uma proposta de pagar por fora em Arrozal, que a gente não conseguia nem na população, é alguém para cuidar do banheiro público. E é o funcionário que cuida a noite inteirinha ali, lavando, puxando água, botando papel higiênico, cuidando da torneira que um entra, abre, deixa aberto, ele vai lá, fecha. No final da noite, aqui alguns já alterados, com excesso de bebida, que agredir o cara que está cuidando do banheiro, é um problema. Então, vocês estavam aqui falando por várias vezes sobre o funcionário público, e eu estava lembrando que ontem eu peguei o administrador de Arrozal, tivemos dando uma volta em Arrozal, lá no bairro Fraternidade, lá no Bela Vista e lá na Pitangueira e Pedreira. Antes do final do ano, antes do Natal, eu tive uma reunião com o prefeito ali na Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com o administrador de Arrozal. E eu trouxe o administrador para que nós sentássemos junto com ele, explicasse para ele que o Arrozal tem uma estrutura de quando o Arrozal tinha 3.000 habitantes. E nós trouxemos o nome de quantos funcionários aposentou de lá para cá e quantos foi colocado no lugar. Nenhum. E que havia necessidade deles